Salve, salve, torcida! Voltamos com o nosso canal Vamos Vasco! Pessoal, hoje é dia de Vascão. O Vasco vai entrar em campo aí pelo Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu. Vamos falar tudo dessa partida. Também vamos falar do adversário do Vasco aí na Copa do Brasil. Foi definida a data da estreia do Vasco aí na competição. Vamos trazer informações aqui onde você vai poder assistir esse jogo e também a data aí dessa partida. Vamos falar também de dinheiro aí que vai entrar nos bolsos do Vasco com vendas de ex-jogadores que saíram do nosso clube. Tudo isso e muito mais agora para vocês, mas já vai deixando aí aquele like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco, ficar sempre bem informado com as notícias do Vascão. Ativa o sininho aí para ajudar demais, se inscreve também para ajudar muito o nosso canal a crescer. Bom, pessoal, hoje o Vasco vai enfrentar o Nova Iguaçu aí pelo Campeonato Carioca, terceira rodada. Vasco na ponta da tabela, né, na primeira colocação com 4 pontos, tenta se manter na liderança e vai tentar aí vencer em São Januário, a primeira em São Januário, já que o último jogo contra o Boa Vista o Vasco não conseguiu um resultado positivo, deixou escapar nos últimos minutos a vitória, né, acabou cedendo o empate ao Boa Vista. Esse jogo será hoje às 9h30 da noite, terá a transmissão aí da Record, também aí do pay-per-view do Campeonato Carioca e do pay-per-view do Vasco. Provável Vasco deverá ser aí o goleiro Thiago Rodrigues, também aí a lateral direita com o Everton, a zaga com Ulisses ou Luiz Cangá, Anderson Conceição, Edmar na lateral esquerda ou Riquelme no meio campo, Yuri Lara, também aí o Juninho que vem jogando muito bem, mais à frente Nenê, Bruno Nazário, Gabriel Peck e também aí o atacante Raniel, o goleador do Vasco, né? A gente espera que o Raniel balance a rede hoje e que o Vasco consiga vencer esse jogo aí para se manter, como eu disse, na ponta da tabela e conseguir chegar mais perto da classificação para a próxima fase do Campeonato Carioca, né? Um jogo importante. O Vasco tem que ter hábito de vencer em São Januário, mesmo jogando mal, mesmo não tendo entrosamento, tem a obrigação de vencer qualquer adversário jogando em São Januário. E acabou vacilando no último jogo e hoje é o dia de dar a volta por cima e vencer com tranquilidade aí no Nova Iguaçu. A gente espera isso, né, cara? A gente espera aí que saia muita coisa boa de alguns jogadores. Ainda tem muitos jogadores que estão chegando, que estão sem ritmo de jogo. A estreia, por exemplo, do volante Matheus Barbosa, na minha opinião, foi desastrosa, né? O jogador jogou muito mal, totalmente sem ritmo de jogo, sem um entrosamento ideal com a equipe. E eu acho que o Zé Ricardo não deveria ter colocado ele ali. Ele e o Matias Galaza comprometeram demais o meio campo do Vasco e colaboraram sim para o Vasco tomar um empate no final da partida, né? Mas a gente espera que o Vasco consiga fazer um bom jogo hoje, consiga corrigir esses erros aí, que principalmente vença a partida. Deixe aí nos comentários qual é o seu palpite para o jogo do Vasco aí contra o Nova Iguaçu às 9h30 da noite. A CBF divulgou as datas e horários aí da primeira fase da Copa do Brasil. O Vasco que tem a Ferroviária como adversário, essa partida foi definida para o dia 2 de março, às 9h30 da noite. Esse jogo terá transmissão somente da Amazon Prime, meu amigo. Se você tem aí, já conhece já o sistema da Amazon Prime, você não vai precisar fazer uma nova assinatura, já que estará disponível para quem já é assinante. Se você não é, vai ter que entrar lá no site da Amazon Prime, fazer um cadastro. É bem parecido com a Netflix, para quem não conhece. Que vai ter esse adversário bem chato aí pela frente, né? A Ferroviária é um adversário bem complicado, né? Complica demais a vida dos grandes lá no Campeonato Paulista. O Corinthians só arrancou um pontinho desse adversário, né, na primeira rodada do Paulistão e com certeza vai impor muitas dificuldades ao Vasco. E o Vasco, para falar a verdade, corre seríssimos riscos de ser eliminado na primeira fase. A lembrar que a primeira fase da Copa do Brasil dá vantagem ao time grande, né? O Vasco, no caso, joga por um empate. Se empatar por 1-1, 0-0, 2-2, 5-5, Vasco estará classificado para a segunda fase, mas em caso de derrota não terá jogo de volta e o Vasco será eliminado aí caso perca para a Ferroviária. E logicamente, em caso de vitória, se classificará para a próxima fase. Deixe aí nos comentários se você acha que o Vasco vai passar por tranquilidade e com tranquilidade pela Ferroviária. Bom, pessoal, agora vamos falar de jogadores que já deixaram o Vasco. Um deles, inclusive, foi recente aí, né? O Bruno Gomes. O Bruno Gomes está indo para o Cruzeiro e deve ser novidade aí nos próximos dias lá no Clube Mineiro. Saiu de graça do Vasco, né? Teria se arrependido, né, de ter colocado o clube na justiça, teria pedido desculpas. Quando surgiu informações que a diretoria do Vasco teria até cogitado reintegrar ele novamente ao elenco do Vasco. Eu discordo totalmente dessa ação, caso ela seja tomada. Jogador aí que não sabe controlar as emoções, fica putinho com o clube,
quer colocar o Vasco na justiça e depois quer pedir desculpa e voltar como um cachorrinho. Eu acho isso aí totalmente um descaso com o clube, com a instituição e principalmente com nós torcedores do Vasco. Um jogador que não conquistou absolutamente nada na sua carreira, pelo contrário, até a cueca que ele veste ele tem que agradecer ao Vasco, e o cara faz esse tipo de coisa aí, né, velho? E hoje pela manhã surgiram informações que ele está indo para o Cruzeiro, né? Vamos aguardar, ver se essa negociação vai fechar. O Vasco não irá receber nenhum tostão com essa negociação aí. No caso aí do Bruno Gomes, o Vasco não vai receber nada, mas em caso de dois jogadores que já deixaram o Vasco, o clube deverá receber uma boa grana com as metas que esses dois jogadores alcançaram nos seus clubes, né? O Thales Magno foi campeão lá da MLS no New York City, e também aí o lateral direito Natan, que era da base do Vasco, jogador que deixou o Vasco sequer, se eu não me engano, estreou pelos profissionais do Vasco. Depois que ele saiu do Vasco, vazou que o cara era flamenguista, até foto dele com a camisa do Flamengo vazou aí. Jogador revelado pelo Vasco, né, e torcedor da mulambada, né? O Vasco tem que dar uma olhada na base aí antes de sair contratando o jogador. Cara tem que ter identificação com o clube, na minha opinião, acima de qualquer coisa. Grana que vai entrar aí do Boa Vista pelo lateral Natan, pelas metas que ele cumpriu lá no clube português, será de 1.100.000 euros, aproximadamente aí 6 milhões de reais. E o Thales Magno, por ter alcançado as suas metas lá no clube norte-americano, foi campeão do campeonato dos Estados Unidos, né, pelo New York City. O Vasco irá receber cerca de 11 milhões de reais, ou se você preferir em dólares, 2 milhões de dólares aí o Vasco irá receber pelo Thales Magno e pelas metas cumpridas, né? Ao todo, 17 milhões de reais o Vasco irá receber com dois jogadores que já deixaram o clube, né? Um bom negócio aí que o Vasco fez com esses atletas. A venda do Thales Magno, sem dúvida nenhuma, foi um grande negócio, o grande negócio que o Vasco fez aí em anos, né? Após também a saída de alguns outros jogadores, como o Paulinho e também aí o Douglas Luiz. Depois de anos, o Vasco conseguiu acertar uma boa venda, que foi do Thales Magno, que já não estava tão bem assim com a camisa do Vasco, e parece que vem se reencontrando lá no futebol norte-americano. E a gente deseja sorte ao garoto Thales, é uma boa pessoa, já viu o Thales pessoalmente, me atendeu tranquilo, tirou foto comigo, né? Um jogador bem humilde. Eu desejo toda a sorte do mundo aí ao Thales Magno, que ele consiga aí ter sucesso na sua carreira e, lógico, desencantar lá no futebol norte-americano e para ser vendido para um grande centro na Europa, porque também se ele for vendido, o Vasco vai lucrar muita grana com a venda dele por ser o clube formador. A mesma coisa o lateral direito Natan, apesar de ser mulambo, ele foi revelado pelo Vasco e o Vasco tem direito aí a uma futura venda dele e tem os 5% aí da FIFA que dá direito aos clubes reveladores numa transação, né? Deixa aí nos comentários o que você acha dessas negociações que o Vasco fez. Depois de algum tempo, o Vasco tendo lucro com essas vendas, 17 milhões irão entrar no bolso do Vasco. Bom, pessoal, muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui no nosso canal. Forte abraço, saudação vascaína a todos e é nóis!